Então, seguindo o LDI de vocês na apostila, página 49, nós vamos ver um pouquinho sobre MDC, que é o maior divisor comum. Então, 6 é o maior divisor comum do 18 e do 24. Na página 49, nós temos algumas explicações sobre o MDC. Agora, vamos fazer uma leitura para a gente ver se compreendeu tudo o que foi falado no videozinho. Leia o problema que segue, discuta com os colegas e encontre uma maneira de resolvê-lo. Em uma sala de aula, há 12 meninas e 9 meninos. O professor de matemática sugeriu que os alunos fizessem o trabalho em grupos, desde que houvesse em todos os grupos o mesmo número de meninas e o mesmo número de meninos, e todos os grupos ficassem com a mesma quantidade de alunos. Qual é o número máximo de alunos que pode haver em cada grupo? Então, aqui está explicando para a gente como que resolve esse problema. As 12 meninas podem ser divididas em grupos com 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 alunas. Os 9 meninos, eles podem ser divididos em grupos com 1, 3 ou 9 alunos. É possível formar um ou 3 grupos que contenham a mesma quantidade de alunos. Entretanto, um único grupo não é interessante. Assim, poderão ser formados 3 grupos com a mesma quantidade de alunos. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar os divisores do 12 e os divisores do 9. Compara aqui nos dois conjuntos quem que é o maior divisor dos dois, que aparece nos dois conjuntos. Então, aqui é o número 3. Então, a gente vai repartir 12 por 3 e 9 por 3. Logo, os divisores comuns de 9 e 12 é o 1 e o 3, e o maior é o 3. Então, 3 grupos com 4 meninas e 3 grupos com 3 meninos cada. Então, totalizando, a gente vai ter 7 estudantes em cada grupo. Seguindo aqui com as atividades, a número 1 está falando assim: um jogo tem 30 cartas e 24 fichas. Para jogar, as cartas devem ser distribuídas em quantidades iguais entre os participantes e nenhuma pode sobrar. O mesmo vale para as fichas. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar do jogo? Então, mesma história, a gente vai ter que dividir essas 30 fichas e essas 30 cartas e essas 24 fichas. Então, quem que vai dividir 30 e 24 em partes iguais? Então, a própria palavrinha está falando. A gente vai ter que encontrar os divisores. Então, vamos encontrar os divisores de 30 primeiro. Então, começando, o 1 é sempre divisor de qualquer número. 30 é número par, dá por 2. 30 dá para dividir por 3. Não dá por 4. Ele dá por 5, porque ele termina em 0. Ele é por 2 e por 3, então ele vai ser por 6. O próximo número vai ser o 10. Depois, qual que é a metade de 30? É o 15. E depois da metade, a gente já passa para o próprio número. Todo número é divisor de si mesmo. E depois a gente encontra os divisores do 24. Mesma coisa. O 1 é divisor de qualquer número, 24 é par, 24 dá para dividir por 3, 24 dá para dividir por 6, por 8, metade de 24 é 12,
e o próximo vai ser o próprio 24. Agora, a gente vai listar os divisores comuns. Quem aparece nos dois conjuntos? O 1, o 2, o 3 e o 6. Agora, o maior divisor comum, quem que é? O 6. Então, como que eu vou escrever minha resposta? O jogo pode ter no máximo quantas pessoas? 6 pessoas. A resposta da letra A, porque ali está perguntando qual o número máximo de pessoas que podem participar do jogo, para que tenha o mesmo número de cartas e o mesmo número de fichas. Pergunta da letra B. Quantas cartas e quantas fichas cada jogador receberá? Então, como que eu vou fazer? Divide 30 cartas por 6. Então, cada jogador vai ganhar 5 cartas. E agora divide 24 fichas por 6. São 6 jogadores. Cada um vai ganhar 4 fichas. Então, quantas cartas? 5. E quantas fichas? 4. Questão número 2. Marta precisa cortar pedaços de fita azul e pedaços de fita amarela para enfeitar uma toalha. A fita azul tem 100 centímetros e a fita amarela tem 75 centímetros. Ela quer pedaços de fita azul e amarela, todos do mesmo comprimento e com o maior tamanho possível. Pergunta da letra A. Qual deverá ser a medida dos pedaços de fita? Então, aqui está falando de uma divisão, que ela vai ter que dividir essa fita azul e essa amarela, e todas vão ter que ter o maior tamanho possível. Então, a gente vai ter que encontrar os divisores comuns do 100 e do 75. Então, primeiro passo, eu encontro os divisores dos dois números. Então, divisores de 100. Primeiro divisor é 1, o 100 é número par, dá por 2, ele dá por 4, por 5, depois é o 10, o 20, o 25, chegou na metade dele, que é o 50, próximo divisor vai ser ele mesmo. Agora eu vou encontrar os divisores de 75. Quem que são os divisores de 75? Começa no 1, ele não é par, então não dá por 2. Soma os algarismos dele, dá 7 mais 5, 12. 12 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Ele termina em 5, então ele é por 5. Depois, ele é divisível por 15, depois 25 e o próprio 75. Agora a gente vai listar quem são os divisores comuns. Quem que apareceu nos dois conjuntos? O 1, o 5, 5 e 25. Agora, quem que é o maior? Então, o maior é 25. Então, qual deverá ser a medida dos pedaços de fita? Então, a medida dos pedaços de fita deverá ser de 25 centímetros, que é o maior pedaço que a gente vai conseguir. Na letra B, está perguntando quantos pedaços de fita de cada cor Maria obterá. Então, a gente vai fazer 100 dividido por 25, para saber quantos pedaços da fita azul. 100 dividido por 25 é igual a 4 pedaços de fita azul. E depois eu vou dividir 75 por 25, para saber quantos pedaços de fita amarela. 75 dividido por 25 são 3. Então, 3 pedaços de fita amarela. Resolvida a nossa questão. Agora, na seção O que aprendi, nós temos 4 exercícios para a gente fixar bem esse capítulo sobre múltiplos e divisores.
Então, vamos começar aqui na número 1. Em uma escola, será realizada uma gincana com os alunos do sexto ano. Para participarem dessa gincana, as três turmas A, B e C devem formar equipes com colegas da mesma turma. Cada equipe deve ter o mesmo número de alunos e com a maior quantidade possível. Se no sexto ano A há 48 alunos, no sexto ano B há 36 e no sexto ano C há 32, com quantos alunos cada equipe ficará? Observem que na hora que a gente está lendo o problema, a gente já tem aqui informação do que eu vou precisar calcular. Quando fala que eu vou ter que dividir um número em partes iguais, em todas as salas, no caso aqui de sexto ano, vão ter que ter a mesma divisão, com a mesma quantidade, a gente já sabe que vai ser divisor. Então, eu vou ter que encontrar os divisores dos três números, depois os divisores comuns, e por último, quem é o maior de todos, para a gente poder efetuar a divisão. Então, começando, nós vamos fazer os divisores do 48. Quem que são os divisores do 48? O 1, o 2, 4 e 8 dá 12, então ele é múltiplo de 3, ele dá por 3. Ele é divisor de 4. O 4 é divisor de 48. O 5 não, porque não termina em 0 e 5. Ele é por 6, porque ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele é por 8, porque 6 vezes 8 dá 48. Depois, 9 não, 10 não, 11 não, 12. Será que 48 divide por 12? 48 dividido por 12 é 4, então sim. Depois, 16, porque 16 vezes 3 dá 48. Depois, a gente vai ter a metade do 48, que é 24. E, por último, o 48. Agora, a gente vai encontrar os divisores do 36. 1, 2, porque ele é par. 3, porque 3 e 6 é 9. 9 é múltiplo de 3. Depois, 4, porque 4 vezes 9 dá 36. O 6, porque 6 vezes 6 é 36. O 9, porque 4 vezes 9 dá 36. É por 12 também, porque 36 dividido por 12 dá 3. Ele é por 18, porque a metade de 36 é 18. E 36. Agora, a gente vai encontrar os divisores do 32. Quem são os divisores do 32? O 1, o 2, ele não é por 3. O próximo é o 4, porque 4 vezes 8 dá 32. Então, o 8 também. Metade de 32 é 16. E o próximo é o 32. Feito os divisores, a gente vai listar agora os comuns. Divisores comuns. Quem que apareceu nos três conjuntos de divisores? O 1, o 2 e o 4. Não tem mais nenhum. Agora, então, como que eu vou localizar a minha resposta aqui? A pergunta foi: com quantos alunos cada equipe ficará? Então, cada equipe ficará com 4 alunos. Por que 4? Porque 4 é o maior divisor comum. Letra B. Quantas equipes serão formadas em cada turma? Então, a gente vai começar na turma do sexto ano A. Sexto ano A tem 48 alunos. Então, o que eu vou fazer? 48 dividido por 4. 48 dividido por 4 são 12. Então, 12 equipes. Sexto ano B. Quantos alunos tem o sexto ano B? Ele tem 36. Então, 36 dividido por 4 é igual a 9 equipes. Sexto ano C. Quantos alunos tem? Sexto ano C tem 32 alunos. Então, 32 dividido por 4
8 equipes. Então, 12 equipes com 4 alunos, 9 equipes com 4 alunos, 8 equipes com 4 alunos. Questão número 2. Em uma associação de bairro, foram arrecadadas 40 quilos de açúcar, 35 quilos de farinha, 60 quilos de arroz. A distribuição dos alimentos será feita para o maior número de famílias possível, de forma que cada família receba a mesma quantidade de cada tipo de alimento. Então, observem que na hora que a gente está lendo o exercício aqui, a gente já notou que vai falar de divisão. Então, que receba a mesma quantidade de cada tipo de alimento. Quando falou em distribuir, que está dando a ideia de divisão, a gente vai achar um número que divida os 3 igualmente. Então, quem que é o divisor comum desses 3 números? Então, começando pelo 40. A gente vai escrever divisores de 40. Divisores de 40. Então, começando 1, 2, ele não é divisível por 3, ele é por 4, termina em 0, é por 5, ele é por 8, porque 5 vezes 8 dá 40, ele é por 10, porque 4 vezes 10 dá 40, ele é por 20, que é a metade de 40, e o próprio 40. Agora, a gente vai encontrar os divisores do 35. 1 não é por 2, não é por 3, não é por 4, ele é por 5, ele é por 7, porque 5 vezes 7 dá 35, e ele é por 35. E os divisores do 60. 1, 2, 3, 4, 60 dividido por 4 dá 15. 6, 60 dividido por 6 dá 10. Então, por 10, por 12, 60 dividido por 12 dá 5, dá por 15, ele é por 30, aliás, por 20 primeiro, 60 por 20 dá 3, depois por 30 e o 60. Então, feito aqui os divisores de cada número, nós vamos encontrar agora os divisores comuns. Aqui saiu uma letrinha a mais. Divisores comuns. Quem são os divisores que aparecem nos 3 conjuntos agora? O 1, o 2 não apareceu nos 3 conjuntos. O 4 também não. O 5, faltou um 5 aqui, né? Porque ele termina em 0. Olha lá. 5 apareceu nos 3 conjuntos. Tem mais algum número que está repetindo? Aqui tem o 10 e o 10, mas nesse não tem. Então, só o 1 e o 5. Agora, quantas famílias serão contempladas com essa doação? Então, serão contempladas 5 famílias, porque é o maior divisor que a gente tem aqui. Então, é o 5. Agora, na letra B, que quantidade de alimento de cada tipo as famílias receberão? Então, primeiro a gente vai fazer do açúcar. São quantos quilos de açúcar? São 40. Eu vou dividir para 5 famílias. Então, cada família vai ganhar 8 quilos. Agora, da farinha. Quantos quilos eu tenho de farinha? São 35 quilos. Para dividir para 5 famílias. Então, cada família vai ganhar 7 quilos de farinha. E agora, eu vou dividir o arroz. O arroz tem 60 quilos. Para dividir para 5 famílias. Então, cada família vai ganhar 12 quilos. Então, para cada uma quantidade igual de alimentos. Questão número 3. 3 crianças percorrem uma pista de corrida circular. A primeira faz uma volta completa em 8 segundos, a segunda em 12 segundos e a terceira em 15 segundos.
Elas param após se encontrarem novamente na linha de largada. Quantas voltas cada uma deu no total? Agora, a gente precisa prestar atenção que o exercício está falando, completa uma volta em 8 segundos, a outra em 12 segundos e a outra em 15 segundos. E elas vão ficar fazendo várias voltas, sabendo que é de 8 em 8, de 12 em 12 e de 15 em 15. Aqui não está falando agora que eu vou dividir algum produto, alguma coisa em partes iguais. Então, o que eu vou fazer? Aqui já é diferente, aqui é múltiplo, porque cada volta que ela completa, ela vai aumentando o número de voltas. Então, 8 segundos, depois 16 segundos, 24 e assim por diante. Então, a gente vai ter que achar aqui os múltiplos de cada um deles. Primeiro, então vamos lá, os múltiplos do 8. Múltiplos são resultados da multiplicação. Então, o zero é múltiplo de qualquer número. Aí eu vou contar de 8 em 8. Então, vamos escrever aqui para vocês não confundirem. Múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Se eu quiser continuar, eu sei que os múltiplos são infinitos. Então, eu vou até uma certa altura e paro. Múltiplos de 12. Então, começando 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e 3 pontinhos. Posso continuar até o número que eu quiser. E depois eu tenho os múltiplos do 15. Então, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 e 3 pontinhos, que ele é infinito. Agora, a gente vai ver quem que repetiu nos 3 conjuntos. Se eu ainda não tiver encontrado um número que repete nos 3, eu vou continuar os múltiplos até encontrar. Mas vamos lá. O menor múltiplo comum. Agora é o menor número que repete nos 3. O 0 a gente não vai considerar. Então, vamos ver. O 12 não repetiu. O 24 tem só nesses dois. O 40 não aqui. Então, aqui a gente não encontrou ainda. Então, a gente vai fazer mais um pouquinho dos múltiplos até a gente encontrar. Então, aqui a gente vai 88 mais 8, 96 mais 8, 108 mais 8, 120. Vamos ver se até aqui vai dar. Põe 3 pontinhos. Agora, aqui, continuando, eu parei no 72. Então, o próximo número vai ser 84 mais 12, 96 mais 12, 108 mais 12, 120. Aqui também eu vou parar. E nos múltiplos de 15. Então, vamos lá. 90 mais 15, 105. 105 mais 15, 120. Também já parei aqui. Por que eu parei? Porque eu já encontrei. Então, quem que são os múltiplos comuns? Quem que apareceu nas 3 agora? É o 0 e o 120. Mas a gente só vai usar o 120. O 0 a gente descarta. Então, respondendo aqui, elas param após se encontrarem novamente na linha de chegada. Então, a nossa primeira resposta aqui, elas vão se encontrar pela primeira vez, elas se encontrarão pela primeira vez após 120 segundos. O que são 120 segundos? 2 minutos. E para elas se encontrarem depois na linha de chegada,
vão ter que ser passados mais 120 segundos, ou seja, 240 segundos. Então, elas correm um total de 240 segundos, ou 4 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então 240 dividido por 60, 4 minutos. Porque, ó, elas estão girando de forma circular. Então, elas saem do ponto de partida, dão várias voltas e se encontram pela primeira vez depois de 120 segundos. Aí, a próxima parada vai ser depois de 120 segundos novamente, ou seja, 4 minutos. Aí vem a pergunta: quantas voltas cada uma deu no total? Então, a gente vai começar com a primeira criança. Primeira criança, o que ela fez? A volta dela era de 8 em 8 segundos. Então, eu vou pegar o total do tempo, que é 240, e dividir por 8. Quantas voltas ela deu? 240 dividido por 8 dá 30 voltas. A segunda criança precisou dar quantas voltas? Então, a segunda criança era de 12 em 12. Então, eu vou pegar 240 e vou dividir por 12. Então, a segunda criança deu 20 voltas. E a terceira, ela fazia de 15 em 15 segundos. Então, eu vou fazer 240 dividido por 15. Então, a segunda criança vai percorrer 16 voltas. Questão número 4. Um terreno retangular tem 56 metros de comprimento, então está mostrando aqui no desenho, por 40 metros de largura, aqui também. Se deseja plantar árvores em todo o contorno desse terreno, então em volta dele inteirinho, sempre a uma mesma distância, de tal modo que haja uma árvore em cada esquina. Esse D aqui está mostrando a distância, é igualzinha para todas as árvores. Quantas árvores, no mínimo, devem ser plantadas? Então, a gente vai colocar a árvore em volta do terreno inteirinho a uma mesma distância uma da outra. Qual que é a ideia que a gente tem aqui? É de divisão. Quantas árvores cabem desse lado? Quantas árvores cabem desse lado? Respeitando a mesma distância. Sabendo que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Como eu quero a mesma distância entre elas, então eu vou encontrar os divisores de 56, que é um dos lados do terreno, e os divisores do 40, que é um dos outros lados do terreno. Aí, quem são os divisores do 56? 1, 2, o 4, 7, porque 7 vezes 8 é 56, 14, 28, que é a metade de 56, e o próprio 56. Agora, a gente encontra os divisores de 40. Quem que são os divisores do 40? 1, 2, 4, 5, 8, o 10, o 20, que é a metade de 40, e o próprio 40. Agora, eu tenho aqui os divisores dos dois números. Eu tenho que achar quem são os divisores comuns. Quem que aparece nos dois conjuntos? O 1, o 2, o 4 e o 8. Agora, quem que é o maior divisor comum? O maior divisor é o 8. O que que significa isso, então? Que 8 vai ser a distância de uma árvore para outra. Então, agora, como que a gente vai resolver? Como eu vou colocar as árvores ao redor do terreno, eu sei que ele tem um lado mede 56, o outro lado mede 40, o outro lado é igual a 56 e o outro lado é igual a 40. Eu vou somar essas medidas e vou dividir por 8, porque é a distância entre uma árvore
e outra. Então, agora, somando 56 mais 40, 96. 96 mais 96 dá 192. 192 dividido por 8, 18. 19 por 8 dá 16, sobra 2, 90, 24. Então, 24 árvores eu vou ter cercando esse terreno. Então, deve haver, no mínimo, 24 árvores cercando o terreno.